bem, pessoal, muito bom dia. Queria, desde já, agradecer toda a disponibilidade do pessoal que está aqui, nossos parceiros, nossos clientes, pessoal da Oracle. Isso aqui é uma iniciativa, esse webinar tem aqui a parceria da Oracle e também todo o time da EBS IT aqui, né? Todo mundo aqui empenhado em trazer aqui as compras no Oracle Fusion RP Cloud. Novamente, sejam muito bem-vindos. Eu queria passar alguns recados aqui antes da gente começar. Acho que o primeiro deles é que a gente vai fazer aqui uma apresentação um tanto quanto demonstrativa, né? Então, nosso objetivo é mostrar aqui como que de fato os agentes de IA estão impactando o processo de compras, como que isso impacta os processos do RP, os processos, os sistemas SaaS, os apps da Oracle. Acho que esse é o primeiro recado sobre como que a gente vai conduzir aqui. A gente vai seguir com uma série de apresentações, tá? Acho que o segundo recado é mandem perguntas. Ao final, a gente vai ter um momento aqui para responder as perguntas. E se porventura não der para a gente responder tudo hoje, a gente segue e busca depois vocês para trazer essas perguntas, essas respostas, essas dúvidas para vocês. Então, todo o nosso time comercial está aqui à disposição para depois buscá-los, entenderem, né, como que a IBS pode ajudar, como que a Oracle pode ajudar também aqui nessa evolução de como que o RP vem se posicionando. Outro ponto, outro recado que eu gostaria de dar é referente a essa gravação. Então, a gente está gravando, a gente vai colocar esse material depois no YouTube da EBS IT. Então, se inscrevam lá. Lá a gente lança vários conteúdos sobre esses webinars. A gente coloca tudo lá. A gente coloca também outros conteúdos relacionados a tecnologias. Muito em breve a gente vai colocar conteúdos relacionados ao AI Agent Studio, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui. Então, por favor, sigam a gente lá, que a gente vai trazer bastante conhecimento nas próximas semanas, meses, durante todo esse ano, tá? Me apresentando um pouquinho, eu sou Eduardo Maricato, sou responsável pelo time de inteligência artificial e analytics aqui na EBS IT. A gente vem nessa jornada junto com a Oracle já tem 2 anos, principalmente quando a Oracle lançou o AI Agent Studio. Então, a gente vem criando alguns agentes internos aqui, que eu vou falar ao final dessa reunião. Então, a gente vem aqui trabalhando junto com o time, né, com os times pares aqui na EBS IT, com os times de RP, com os times de EPM Cloud, com o time de Tech, e também aqui internamente com a área de Analytics e Inteligência Artificial, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje, né? Vamos aprofundar um pouquinho no tema sobre o futuro do processo de compras, né? Como impactando dentro do Oracle, do Fusion RP, né? Ou da família de soluções de apps da Oracle. Como que os agentes de AI estão entrando nesse conceito, né? Como que eles estão impactando de fato ali a forma como os usuários, os gestores, as diretorias e as empresas estão trabalhando ali nos sistemas de back-office. É uma transformação, a gente vai trazer um pouquinho dessa transformação aqui hoje, especificamente no processo de compras, né? E aí a gente entende que todo esse processo ele traz rapidamente, assim, ganho muito inicial, né? Porque durante muito tempo IA parecia um conceito apenas e não a prática. Hoje a gente já consegue ver isso na prática, consegue ver indústrias sendo transformadas, empresas sendo transformadas, nossos clientes estão se transformando nessa nova era de IA, que já não é tão nova assim, mas que ela já vem impactando ali os negócios, como eles funcionam, um pouco mais no ambiente corporativo.
a gente via até alguns anos atrás muita conversa e pouca aplicação real. O ano passado, 2025, já foi um primeiro ano, principalmente nessa era de agente de IA, em que essa conversa deixou de ser conversa e a gente começou a ver isso acontecendo. Esse ano aqui deve explodir essa questão de inteligência. Isso já mudou, isso já está impactando. E aí, hoje, no contexto de compras e procurement, a gente vai trazer como que está impactando, de fato, ali esse módulo em específico, tá? Não é algo distante, é algo que já está aí, é algo que é aplicável no dia a dia e é algo, talvez a mensagem principal que seja, é algo muito fácil de aplicação no dia a dia. Fácil de implementação, é óbvio que a gente tem desafios de processos, de situações que precisam ser revistas nos contextos das áreas de negócio, mas a adoção ela é rápida e ela traz muita simplicidade para o usuário, muita agilidade para as áreas de negócio, muita segurança, né, na questão de conformidade, políticas internas e muito mais inteligência para apoio de decisões, tá? Então, a gente está falando aqui basicamente em facilitar um aumento de receita, facilitar a redução de custo e, talvez mais do que tudo, e suportando tudo isso, é trazer ali uma grande mitigação de risco nas operações das empresas, tá? Então, a gente vai ver hoje aqui exemplos práticos, casos de usos operacionais, né? Casos de uso um pouco mais estratégicos, e como que a BST está se posicionando nesse tema, assim, junto em parceria com a Oracle, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha para trazer aqui de introdução. A gente está aqui com o time, a Kátia Prada, responsável por esse tema na Oracle, e o Murilo Damasceno, nosso grande responsável pelo procurement aqui na EBS IT, tá? Aí, eles estão aí. Então, Kátia Prada, engenheira de soluções RP Oracle. Kátia, muito obrigado pela disponibilidade de participação aqui conosco. Murilo, o nosso consultor de procurement, também aqui você consegue ver, você consegue depois buscá-los aí nos e-mails, nos LinkedIns. Novamente, Kátia, muito obrigado por passando a bola para você. Por gentileza, vamos lá. E no final eu volto aqui para a gente fazer responder as perguntas, né? E contextualizar, queria desejar uma boa apresentação para todo mundo e só reforçar, mandem perguntas que no final a gente vai dedicar um tempo aqui para respondê-las, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para todo mundo. Obrigado, Maricato. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Kátia Prada, engenheira de soluções da Oracle, e junto comigo está o Murilo Damasceno, consultor especialista em procurement da EBS IT, e vamos explorar um pouco um tema que tem ganhado cada vez mais relevância nas organizações. Hoje, a área de compras está sendo cada vez mais pressionada por atuação estratégica. Saving, cost avoidance, TCO, melhoria no payment terms, impacto no BPO. E a gente sabe que não é só reduzir custo, é gerar valor real para o negócio, com decisão inteligente, sustentável. Mas aqui existe um conflito que todos aqui conhecem bem. Ao mesmo tempo que a área de compras é cobrada por atuar de forma estratégica, o dia a dia ainda é consumido por problemas muito básicos, né? Então, excesso de e-mail, requisições incompletas ou mal especificadas, retrabalho constante nas áreas internas, falta de visibilidade da demanda real, dificuldade de gerenciar fornecedores, gerenciar contratos. E aí a pergunta que fica aqui é: como fazer strategic sourcing, entregar savings consistente, melhorar o TCO, otimizar os prazos de pagamento, se grande parte do tempo ainda estamos resolvendo ineficiência operacional? É exatamente essa mudança da área de compras operacional para um procurement com automação e inteligência incorporada ao processo que começa a destravar esse cenário. E é isso que a gente vai explorar aqui hoje, tá? Como a Oracle aplica os agentes de IA e automação inteligente em todo o ciclo de procurement de ponta a ponta, tá? E a nossa agenda aqui, ela vai começar com os agentes que estão já no processo da requisição.
Legal, gente. Então, um dos grandes desafios da área de compras hoje começa no início do processo, a qualidade das requisições. A gente sabe que não é falta de esforço, mas a realidade é que a área de compras atende a empresa inteira, com perfil diferente, requisitantes com nível de conhecimento diferente e muitas vezes também tem um alto turnover. Ou seja, o requisitante não é especialista em compras, mas precisa seguir a política, especificar corretamente e escolher o caminho certo. E a gente sabe o que acontece na prática. As requisições vêm incompletas, informações inconsistentes e até dúvidas sobre a política. O volume de trabalho e de retrabalho para a área de compras é enorme, que acaba assumindo um papel de corrigir, orientar e garantir a compliance. Né? No final, o que deveria ser a área focada em estratégia fica presa resolvendo o erro operacional, como a gente falou lá no início. Né? E é exatamente aqui que entra essa nova abordagem. Ao invés de depender que o requisitante conheça e consulte todas as suas políticas de compras, a ideia é levar essa inteligência até ele, no momento em que a dúvida acontece. E é isso que começa a viabilizar que a gente vai apresentar para vocês no agente consultor de políticas internas. Ele permite ao requisitante interagir em linguagem natural e receber a informação correta no momento certo. Murilo, quer mostrar para a gente como vai funcionar esse primeiro agente aqui? Sim, Kátia. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos presentes no webinar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo Damasceno, consultor de procurement da EBS IT. Vamos à apresentação. O requisitante pergunta para o agente A como faz para comprar um computador dentro da política de compras. O agente de A responde qual o processo que o requisitante deve realizar. O requisitante também pergunta se pode contratar serviços acima de 100 mil sem contrato. O agente de A responde que não, que ele deve contratar serviços vinculados a um contrato apropriado. Este é um exemplo de agente de A de política interna. Legal, pessoal. Então, aqui vocês vão subir as políticas de vocês, e aí o agente ele vai interpretar a política e responder pro requisitante da forma correta, de acordo com todas as diretrizes que vocês têm interno, tá? E aí agora a gente vai mostrar o nosso segundo agente. A gente sabe que uma outra situação muito comum e bastante operacional também acontece do lado do próprio requisitante, principalmente em serviços, antes mesmo de iniciar uma cotação formal que vai ser feita pela área de compras, ele precisa ter uma referência de valor. E existe também alguns cenários onde a política permite compras diretas até um determinado limite. Então, nestes casos, o requisitante recebe uma proposta e depois tudo isso precisa ser traduzido dentro de uma requisição de compras. E é aqui que entra uma evolução importante. Em vez de depender de um processo manual de criação de requisição de compras, a ideia é apoiar o requisitante nesse início, na criação automática da requisição, a partir de um orçamento. Murilo, mostra para a gente esse agente. No agente de requisição de criação de orçamento, o requisitante pergunta ao agente de A se ele deseja criar uma nova solicitação a partir de uma cotação. O requisitante pode anexar o orçamento do fornecedor. O agente de A realiza o processamento e gera uma requisição de compra dentro do RP Cloud. A requisição foi criada e o requisitante pode visualizar a requisição. Com isso, é demonstrado os itens para o requisitante e mais detalhes da requisição. Ele pode comparar com o PDF do fornecedor e da requisição, pode editar detalhes e quantidades e mandar para aprovação. Esse é o agente de orçamento de fornecedor para a requisição. Legal, pessoal. Depois que essa requisição é criada, surge um outro desafio que parece simples, mas que consome muito tempo no dia a dia:
acompanhar o status das requisições. O Oracle ele já oferecia essa visibilidade, filtros, relatórios e também o ciclo de vida completo dentro da requisição. Mas agora traz uma evolução importante para o requisitante ter respostas rápidas. Ao invés de navegar por telas ou depender que alguém responda, o requisitante pode simplesmente perguntar, também em linguagem natural, e obter o status atualizado da sua requisição de forma imediata. Então, o Murilo trouxe aqui também um exemplo prático. Vamos à apresentação. O requisitante pergunta qual o status da requisição de compra no agente de A. O agente de A responde os detalhes da requisição de compra e informa que ela está aprovada. Ele também pergunta se deseja mais detalhes. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. E enquanto o Murilo arruma o vídeo, o que é legal desse agente, pessoal, é que assim, imagina que você seja um aprovador e você queira saber todas as suas requisições que estão também para aprovar, ou você quer saber todas as requisições que estão paradas num determinado status. Então a gente vai ajudar nisso. Isso. Seguindo aqui, Kátia, o requisitante perguntou, né, ele informou que a requisição está aprovada. E também pergunta se existe alguma requisição em aprovação. O agente de A responde que no momento não existe nenhuma requisição de aprovação. Esse é o agente de status de requisição. Legal, obrigada. E aí, saindo da requisição e entrando agora no dia a dia do comprador, né, no processo de negociação, então essa requisição foi criada e ela vai cair para esse comprador, existe um desafio importante. Para iniciar o processo de negociação estruturado, principalmente um strategic sourcing, não basta só convidar os fornecedores. É preciso definir critérios claros, requisitos técnicos, comerciais, jurídicos, enfim, que depois vão sustentar toda a avaliação, o score desses fornecedores dentro desse processo de negociação e a tomada de decisão. E é aqui que o processo de compras começa a ficar um pouco mais complexo. Essas informações nem sempre estão prontas. Muitas vezes, precisam ser até construídas do zero, pela área técnica, dependendo até do tipo de contratação. Então, mais uma vez, o ponto é executar melhor, apoiando a construção deste processo desde o início. É exatamente aqui que entra o nosso próximo agente que o Murilo vai demonstrar. Ele apoia na criação e estruturação dos requisitos da negociação, de uma forma mais guiada, consistente e alinhada às melhores práticas. O comprador pode utilizar o agente dos requisitos da negociação, onde ele pode ter seções técnicas e comerciais. E o agente de A sugere questões a adicionar na requisição de compra, o que facilita o dia a dia do comprador no processo de negociação. Esse é o agente de A de requisitos de negociação. Legal, Murilo. E esse agente que é legal, aqui o nosso exemplo mostrou sessão técnica e comercial. Mas como vocês sabem, vocês podem criar quantas sessões vocês quiserem do título que vocês quiserem. Então, eu quero também questões financeiras, jurídica, e ele sempre vai olhar todo o contexto daquela negociação, os itens que você está comprando, o título que você colocou, para poder sugerir requisitos baseado no contexto todo que vocês estão comprando, tá? E aí, seguindo aqui na negociação, um outro ponto aí que consome um tempo do comprador é a criação de carta convite e de sinopse. Apesar de parecer simples, isso exige consolidar informações, revisar dados e adaptar cada conteúdo para cada processo. Aqui entra também mais uma funcionalidade importante de IA generativa da Oracle. Apoia na criação automática da carta convite e da sinopse, com base no contexto da negociação, como os itens, informações relevantes, as datas principais, e com isso o comprador ganha agilidade
e garante a comunicação mais clara e padronizada no processo de negociação. Então, vamos ver isso na prática. O comprador utiliza o assistente de IA, onde ele gera os textos com base na negociação de compra. Ele gera tanto a sinopse como a carta convite, e fica a critério do comprador acertar o texto ou gerar uma nova sugestão pelo agente de IA. Esse é o agente de criação de sinopse e carta convite. Obrigada, Murilo. Ainda dentro da negociação, um outro desafio é a identificação de novos fornecedores. A gente sabe que, na prática, muitos processos acabam sempre recorrendo aos mesmos fornecedores já conhecidos ou cadastrados, seja por falta de tempo, dificuldade de pesquisa ou até limitação de visibilidade do mercado. Aqui entra essa inteligência, que apoia na descoberta de novos fornecedores, inclusive fora da base atual, e de uma forma muito rápida e inteligente. Então, vamos ver como funciona essa IA. Na negociação de compra, o comprador pode descobrir novos fornecedores com base em seus itens da negociação. Esses fornecedores são retornados da web. E o comprador pode associar os fornecedores prospectivos e, consequentemente, participar de suas negociações. Esse é o agente de descobrir novos fornecedores. Bom, e aí, uma vez que o processo de sourcing foi iniciado, aí entra a atuação do fornecedor através do portal. E aí, aqui, a gente sabe muito bem que fornecedor no portal tem toda uma documentação de suporte que costuma, às vezes, ser materiais extensos, o que dificulta o próprio fornecedor encontrar rapidamente informações necessárias para participar do processo, ou até entender como funciona o processo de compras, entender as políticas específicas de cada cliente, como, por exemplo, posso dar um brinde, posso dar um presente. E o que acontece na prática? Dúvidas, erros e também aquela dependência constante da área de compras para suporte. Aí, para resolver esse problema, a Oracle lançou o agente de IA no portal do fornecedor, que vai apoiar o fornecedor também em linguagem natural, de uma forma bem simples, com respostas rápidas e orientação dentro do portal. Mostra para a gente, Murilo. Claro, Kátia. No portal do fornecedor, o fornecedor pode perguntar para o agente de IA. Perguntar qual é o processo de compras que ele deve realizar. E com isto, o agente de IA busca em base de informações da política de portal e responde o processo para o fornecedor. Este é o agente de portal de fornecedor. Legal, isso daí é só um exemplo, tá, gente? O agente ele pode pesquisar todas as políticas de vocês, responder todas as dúvidas do fornecedor, também de uma forma bem simples e clara, tá? E aí, uma vez que o fornecedor conseguiu essas informações, encaminhou a cotação para vocês, seguindo esse processo, a negociação, ela tem também um desafio aí no momento da aprovação, né? Surge um ponto de atenção. Muitas vezes o comprador anexa outros documentos de apoio, PDF ou materiais como justificativas para esse aprovador. E aí o aprovador precisa analisar todos os anexos, né, para tomar uma decisão. Isso nem sempre é rápido. Então, na prática, isso gera atraso, aprovação superficial e até gargalo no processo. Ou seja, o tempo de ciclo da aprovação aumenta e a decisão nem sempre tem a profundidade ideal. E para gerar resumo automático dos anexos, a Oracle entrega dentro da solução essa IA generativa, que destaca os principais pontos para apoiar uma decisão e uma análise muito mais rápida e assertiva. Então, vamos ver como funciona. Na notificação do aprovador, possui anexos. E, através da IA, do agente de IA, ele consegue resumir para o aprovador de forma equalizada, facilitando o dia a dia do aprovador. Esse é o agente de IA de aprovação.
Ótimo, Murilo. E como eu falei para vocês, a gente tem IA de ponta a ponta no processo de compras, né? Então, não vamos finalizar o processo chegando a um dos pontos críticos, né? Que é a elaboração do contrato jurídico. Aqui, além da complexidade, entra também a dependência com outras áreas, como o próprio jurídico, para revisar, ajustar cláusulas e garantir a conformidade. É aqui que a inteligência começa a apoiar também nessa etapa, trazendo mais agilidade na análise, entendimento e construção dos contratos. Então, o Murilo trouxe para a gente um dos exemplos do que o agente de contrato pode ajudar durante esse processo. Vamos lá. No agente de A de contratos, é perguntado ao agente se esse contrato possui cláusula de aviso prévio. E o que ela diz? O agente, através do contrato, retorna as informações da cláusula. É perguntado para o agente se existe cláusula de reajuste. O agente diz que sim, que existe cláusula de ajuste prévia. É perguntado ao agente o resumo dessa cláusula e o agente de A responde sobre o resumo da cláusula. É perguntado para o agente de A qual a data fim desse contrato e o agente de A responde com a data fim do contrato. Esses são alguns exemplos da IA de contratos. Obrigado, Murilo. Obrigado. E o que vimos até aqui, gente, é só parte do que está disponível hoje. A Oracle ela segue investindo fortemente em inteligência artificial aplicada para Procurement, com roadmap contínuo das novas funcionalidades em todas as etapas do processo. Estamos evoluindo para um cenário cada vez mais automatizado, já com processo completo e com agente de IA que faz compras autônomas e novos agentes, inclusive de gestão de contratos e outras frentes estratégicas. Hoje, já contamos com mais de 220 agentes disponíveis no Oracle Fusion, mais de 600 IAs dentro do Oracle Fusion. E esse é um dos focos principais da evolução da nossa plataforma. E esse ecossistema que a gente está mostrando aqui para vocês vai além. Também contamos com os parceiros que vêm apoiando essa possibilidade, trazendo outras soluções, novas soluções e casos de uso. E agora a EBS vai mostrar como ela tem contribuído para levar ainda mais valor dentro deste contexto de IA. O EBS IT Procura um Agente é um assistente inteligente de compras que permite criar, consultar e detalhar e gerenciar solicitações e pedidos de compras, meio de linguagem natural, eliminando complexidade operacional e acelerar decisões, executa ações críticas e oferece total visibilidade do processo de compra, desde a solicitação inicial até o acompanhamento financeiro. Vamos a alguns exemplos de agente de IA criado pela EBS IT. É solicitado para o agente de IA listar as ordens de compra. O agente de IA irá retornar as informações das 10 principais ordens de compra. Ele também pergunta se deseja que demonstre detalhes de alguma PO. Nós informamos que desejamos os detalhes da ordem de compra 162034. O IA, o agente de IA, realiza o processamento e retorna sobre os detalhes da ordem de compra, que no caso ela está fechada. Nós iremos solicitar para reabrir essa ordem de compra para ajustes
o agente de A realiza o procedimento da solicitação e reabre a ordem de compra. Após as alterações, agora vamos fechar o pedido de compra, informando o motivo, correções realizadas. E com isto, o agente de A realiza o processamento e realiza o fechamento do pedido de compra. Agora, o agente de A vou solicitar para exibir as minhas requisições de compra. O agente de A realiza o processamento e exibe as 10 primeiras requisições de compra, com o resumo de cada uma. Ele também pergunta se deseja que demonstre algum detalhe de requisição de compra. Nós pedimos o detalhe da requisição 8. E o agente de A demonstra os detalhes da requisição de compra. Estes são alguns exemplos de agente de A da EBS IT. Muito bem. Muito obrigado, Murilo. Kátia, acho que agora queria trazer um pouquinho para vocês como que as soluções que a gente viu aqui hoje se diferenciam de uma maneira de como que a gente encontra isso no produto e quais são as soluções que a gente pode aplicar para cada situação, né? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu inteligências artificiais que estão embutidas nos módulos, nos produtos da Oracle. Então, aquela inteligência artificial que ela já vem ali, entre aspas, pronta, com um nível de maturidade maior e que elas já estão ali, já fazem parte do processo do módulo de fato, né? Então, o que a gente vem acompanhando na Oracle? A gente vem acompanhando um grande esforço de desenvolvimento dessas funcionalidades de inteligência artificial, sejam elas generativas ou não, que estão embutidas nos módulos, tá? Então, esse é um primeiro pilar que os produtos de apps da Oracle trazem, né? Ali todo o SaaS da Oracle está trazendo isso ali de forma evolutiva a cada release trimestral, eles vão embutindo isso nos módulos. A gente viu isso aqui hoje. A gente viu também agentes de IA, né? E aí a gente pode desdobrar os agentes de IA em outros dois pilares. Um primeiro pilar são mais de 200, 300 agentes de IA que a Oracle entrega dentro do AI Agent Studio. Ou seja, eles não estão embutidos no módulo, mas eles estão dentro do AI Agent Studio, dentro do Fusion, e que você consegue utilizar esses agentes de IA ali, que a gente chama de, aqui na consultoria, a gente chama isso de IA Core, tá? Então, agentes de IA Core que a Oracle disponibiliza. E um terceiro pilar, aliás, antes de chegar nesse terceiro pilar, dentro dos agentes core, a gente tem também agora, sendo lançado esse ano e aumentando bastante isso, um marketplace de IA. Então, nesse marketplace, um marketplace de agentes de IA. Dentro desse marketplace, a gente vai encontrar lá agentes que a comunidade, que os parceiros Oracle desenvolveram. Esses agentes, eles passam por uma curadoria da Oracle. Então, por exemplo, nesse momento aqui, as consultorias estão se preparando para lançarem os agentes, para submeterem esses agentes para a curadoria da Oracle ali, se eu não me engano, até maio.
para esses agentes passarem por um processo de curadoria, de análise, de entendimento da Oracle, e eles serem lançados na versão, se eu não me engano, a primeira vai ser 26D, ou seja, no final do ano, e já está sendo aberta a janela para a 27A no ano que vem. Então, EBS IT, demais consultorias grandes do mercado, todas elas estão nesse movimento de lançarem seus próprios agentes, submeterem para a Oracle fazer uma análise, uma curadoria, uma avaliação, e esses agentes serem disponibilizados dentro do Marketplace. Onde fica esse Marketplace? Também dentro do Fusion, lá no AI Agent Studio, no módulo do AI Agent Studio. E aí nasce o terceiro pilar. O terceiro pilar é um modo de você customizar esses agentes. Então, você pode pegar um agente pré-construído da Oracle ou do Marketplace, dar um save as nele, fazer uma cópia dele e evoluir esse agente, colocar mais agentes dentro desse agente e você começar a customizar. Então, o que o Murilo mostrou agora por último é um agente feito nesse terceiro pilar. É um agente que a EBS IT construiu aqui, dado necessidades que a gente vê no nosso dia a dia, né? Que a gente vê com os nossos clientes, e a gente constrói isso como um serviço, como um projeto, como alguma situação dessa. Tá? Então, qual que é talvez o recado de todo esse jeito como a Oracle está posicionando? Então, ela tem um esforço interno dela de construir esses agentes core e disponibilizar isso ali dentro do produto para que todo cliente Fusion consiga aproveitar. Ela tem investido também em deixar os módulos mais agênticos, vamos dizer assim, ou seja, eles cada vez mais modernos, né? Isso vinha embutido no produto, e toda a comunidade, digamos assim, todos os parceiros Oracle trabalhando também para deixar isso cada vez maior, ou via Marketplace, ou criando projetos e distribuindo isso e vendendo esses serviços para os clientes. Tá? Então, a gente vê que essa era de inteligência artificial, principalmente com a utilização de agentes, tende a resolver bastante problemas históricos dos módulos, desde a época do EBS lá atrás. Nasce uma grande opção aqui para a gente resolver, de fato, os problemas que antes a gente resolvia com muito esforço funcional, com muito esforço de desenvolvimento, e que talvez agora a gente consiga trazer soluções ali mais fáceis de serem implantadas, e também com um outro jeito de operar ali os sistemas de back-office, tá bom? Então, acho que essa é uma mensagem importante que a gente traz aqui, porque eu acho que é uma mensagem que ela coloca a Oracle um pouco na vanguarda desse assunto, assim, né? A gente vem vendo nos últimos anos a inteligência artificial trabalhando muito forte nas operações das empresas, né? Lá muito mais em como gerar receita e principalmente gerar mais receita. E aqui a proposta é a gente não abandonar, entre aspas, o back-office, né? Aqui a questão de você ser mais eficiente, de você fazer muito mais com muito menos, faz todo sentido. E aí é por isso que eu falo que a Oracle coloca um pouco na vanguarda, tá? Acho que só mais um outro tema que eu gostaria de falar antes de a gente ir para as perguntas é que a gente também, óbvio que o fórum aqui a gente está falando muito do procurement, muito do módulo SaaS que já está ali, que talvez a grande audiência aqui nesse webinar esteja mais familiarizado, né? Mas a gente vem avançando também, a EBS IT vem avançando também em chegar naqueles clientes que ainda estão no EBS, que ainda estão no JD Edwards e que não tem ali um roadmap claro de movimentação para a nuvem, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente continua usando o AI Agent Studio
o que a gente vem aprendendo no Agent Studio do Field, no SaaS. A gente continua usando toda esse entendimento, essa experiência que a gente tem tido nos módulos cloud, com tecnologia Oracle no OCI, né? Aí a gente começa a falar um pouquinho mais de tech, mas também usando a Agent Studio para levar essa mesma abordagem, essa mesma experiência para aqueles que estão ainda no on-premises, tá bom? Então, essa também é uma característica que a gente queria colocar aqui para tudo que é on-premises, CBS, JD Edwards, PeopleSoft, etc, tá bom? Muito bem, acho que é isso. Kátia, Murilo, mais algum recado antes de irmos para algumas perguntas aqui, que eu já vi que tem algumas. Podemos ir? Podemos, Eu vou, Maricato. eu vou ler a pergunta, agora eu não estou vendo mais vocês, tá? Eu vou ler aqui a pergunta e a gente vai batendo um papo. Então, acho que primeiro, eu vou seguir a ordem que elas chegaram, tá? Então, o Marcelo Luiz falou lá, como o agente de criação de requisição consegue classificar corretamente a conta contábil que deverá utilizar na requisição? Aí a Renata colocou, é possível ajustar regras e aprendizados conforme o modelo de compras da empresa? Murilo, você respondeu aqui, mas se quiser complementar, vou ler sua resposta e aí você complementa. Poderá ser Certo. customizado um agente de IA para apoiar o requisitante na geração de requisição de compra. Então, isso aqui é um pouco do que eu falei agora há pouco, né? Quando a gente fala de você customizar um agente de IA, é exatamente isso. Você consegue, muitos dos casos de negócio das empresas que são específicos da empresa, ou não até, a gente vai partir de um agente de IA que já existe, que a Oracle já nos entregou como core, e a gente vai customizar ele para ele atender aqui um cenário específico que a gente quer tratar. E evoluindo ele, né? Porque a gente tem um conceito de você ter multi-agentes dentro de um agente só. Então, você tem uma hierarquia de agentes, né? E cada um vai trocando e vai conversando entre eles. E aí, eu acho que um detalhe importante técnico, assim, quando a gente fala de desenvolver agentes de IA que estão usados, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como isso acontece, é um desenvolvimento com um grau de detalhe técnico muito baixo. O que isso quer dizer? É quase como o que a gente chama de no-code ou low-code. Então, a gente tem ali algumas configurações que a gente faz nos business objects, ali, algumas configurações que a gente faz nas tools, que são configurações simples, e o resto, o que a gente usa? A gente usa linguagem natural mesmo. Então, a gente usa, dentro de cada agente, você configura uma LLM específica, que a Oracle tem ali algumas, ChatGPT, Gemini, algumas que já estão ali pré-configuradas, que você pode utilizar, e que o desenvolvimento, de fato, ali, o que a gente pede para o agente fazer quando ele for acionado, ele é feito com linguagem natural. A gente passa um prompt em linguagem natural e a gente vai testando esse prompt até ele ficar ideal para a gente soltar para o nosso usuário. Então, a gente não está falando no nível de customização que a gente precisa colocar código, que a gente precisa construir tela, que a gente precisa configurar API. Não, a gente está ali trabalhando basicamente em linguagem natural na construção desses agentes customizados, tá bom? Não sei se eu respondi, Murilo, se quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Isso mesmo, Marcela. A gente pode também utilizar APIs, né, que existentes da ferramenta RP Cloud e trazer elas para dentro da construção da ferramenta do agente IA. Beleza, Marcelo, se depois responde aqui se a gente respondeu direitinho. Outra do Marcelo, se a requisição de compra já virou pedido de compra, ou a gente consegue trazer a informação do pedido de compra informando, inclusive, uma previsão de entrega? E aí o Ricardo complementou. O solicitante pode pedir à IA que posicione ainda sobre o status do processo de pedido em aprovação já aprovado, o nome dos aprovadores pendentes da aprovação. Ricardo, só o Murilo falou, né? Existe um agente de IA do ciclo de vida que faz esse resumo do pedido de compra através da requisição de compra. Sim, a gente tem um agente aqui
que nós desenvolvemos, que ele tem muito essa característica de não olhar tanto para o processo de compras e olhar o processo de workflow como um todo, tá? Qualquer tipo de aprovação que passa pelo BPM, pelo workflow, a gente criou nós criamos um agente que resolve esse problema. Tem um gap muito importante, mas que a gente achou a solução, que é exatamente quando você coloca ali nome dos aprovadores pendentes de aprovação. Essa é uma informação difícil de a gente trazer do Fusion, que ela não está consistida em nenhum banco ali que a gente consiga trazer através de API, mas ela existe em tela. Então, nós criamos um processinho aqui que consegue capturar essas informações e trazer para o agente responder isso para quem estiver usando o agente ali, tá bom? Aí, Murilo, se quiser complementar também, fica à vontade. Isso mesmo, né? Hoje existe uma IA Core, né? Que faz o ciclo de vida, né? Da requisição de compra. Na hora que ela entra ali no ciclo de vida, ela faz um resumo do pedido de compra. Com isso, o requisitante tem uma visibilidade resumida das informações do pedido de compra gerado. Beleza. Ricardo, novamente aqui. A IA que traz um resumo sobre os anexos para os aprovadores. É possível configurar campos ou informações que serão trazidas, como condição de pagamento, tipo de compra, se está vinculado em contrato? Então, também é um caso que a gente não entende como uma IA Core, mas que a gente consegue customizar sem qualquer tipo de problema, tá, Ricardo? Ou pelo menos a gente ainda não viu esse tipo, exatamente esse case que você colocou aqui como um core, tá? Eu acho que vale complementar até o que o Maricato está falando, que a Oracle, a cada 3 meses, e esse é o nosso maior investimento, tem trazido novas IAs, novos agentes e até aperfeiçoando o que já está core, né? Mas a gente sabe que cada empresa e cada cliente vai ter a sua necessidade específica. Então, no Agente Studio, que foi o que o Maricato explicou, essas necessidades podem ser traduzidas pegando a core e adaptando, né? E aí customizando, personalizando ela com essas informações que vocês precisam, ou até, como a IBS mostrou, criando agentes novos, agentes do zero aí, com todas as necessidades de vocês, tá? Então, a gente está já mostrando para vocês o que tem pronto, o que tem core, mas também é realmente aí um cenário onde o estúdio está disponível para que vocês possam trabalhar em novas funcionalidades ou adaptar as que a gente já tem atual. Kátia. Ricardo, de novo, para essa avaliação do consultor de contratos, é necessário que o contrato jurídico esteja anexo no acordo de compras para que se traga esses resultados, correto? O Murilo respondeu. O agente de IA está disponível no KC, sem vínculo com acordos de compras. Complementar mais alguma coisa aqui, Murilo? Eu acho que é um ponto importante é que o agente hoje, ele está lá dentro do contract, do módulo onde a gente faz a elaboração da minuta contratual, né? Então, assim, o acordo de compras, ele obviamente que quando a gente termina a minuta, assina a minuta, ele vai para o acordo e pode estar lá junto no acordo, mas o agente ele está muito mais neste momento de construção da minuta jurídica da discussão de cláusula, tá? Então, pensando aí nos aplicativos dentro do contract, apesar de ser tudo dentro da mesma plataforma da mesma de procurement. Letícia. Na requisição de compra são anexados documentos que embasaram a negociação realizada. Assim como na OC, na requisição também tem uma IA que analisa e resume os anexos. Ele respondeu, sim. No What's News de Procurement demonstra os agentes disponíveis para aprovação. Depois a gente vai fazer aqui existe um material, né, na verdade, aqui, e depois a gente pode rodar esse material que a gente fala onde a gente consegue descobrir onde estão esses agentes que são embutidos no módulo, tá? Que não são de fato agentes do AI Agent Studio, mas que estão ali nos agentes embutidos no módulo. Isso é um trabalho que a gente faz aqui recorrente, porque sai toda hora, né? Lança toda hora, a gente fica sempre de olho para entender onde que as inovações, as novidades estão sendo lançadas e como eles funcionam. Então, a gente aqui na BSIT, a gente está de olho nisso, a gente testa no nosso ambiente aqui,
Para quem tem contrato de suporte nosso aqui, a gente já sabe mais ou menos as dores dos nossos clientes, né? Então a gente está de olho em como que essas novidades do Fusion se encaixam com os problemas que acontecem na operação do nosso atendimento de chamado. E a gente costuma sugerir isso para os clientes. Então, a gente chega lá, cliente está, a gente vê aqui que a gente tem um problema histórico da implantação do Fusion, que tem acontecido. Então, a gente já viu aqui que no roadmap da Oracle vai sair um agente, alguma funcionalidade de IA, e a gente sugere isso como implantação, rápidas implantações aqui para a gente testar, tá? Diretamente no cliente. O Juliano, o agente sugere somente fornecedores cadastrados no Fusion e previamente validados? Então, o Murilo respondeu, né? No IA, demonstrando, ele busca os fornecedores recuperados da web com base nos itens informados na negociação. Na versão Redwood, busca da base interna. Murilo, se puder falar um pouquinho, talvez, Sim. dessa diferença do Redwood e do que não é Redwood, acho que é importante. A Oracle vem implementando aí, né, durante as releases, a versão Redwood do Oracle RP Cloud, né, na parte de procurement. Com isso, as telas vêm para um layout mais responsivo e moderno, né? E aí você tem essa diferença de funcionalidade. Na tela tradicional que tem, né, atualmente, ele busca como sugestão os fornecedores que estão na web. E aí você pode cadastrar esses fornecedores como prospectivo em sua base. Lá na versão Redwood, ele já busca dos fornecedores que estão na sua base, como sugestão. Aí vai a critério, né, da parte de compras habilitar o que ele deseja. No pacote atual vem a tradicional e tem como opcional em ofertas, está habilitando a tela de Redwood, tá? Olha, o Murilo, o Marcelo mandou aqui também. Esse agente da EBS te consegue informar 100% de todas as ordens que estão no banco. Consigo solicitar para o fornecedor, comprador ou outro filtro? Murilo respondeu sim, é possível. E por que é possível, né? Porque a gente usa, de fato, as APIs core da Oracle. E aí, Marcelo, assim, a gente, quando ele vai fazer esses agentes da EBS, específicos da EBS, a gente tem como configurar do seguinte sentido. Ele, por padrão, reflete aquilo que o usuário, ele reflete as roles que o usuário tem acesso, tá? Então, de linha geral, ele vai retornar ali aquilo que o usuário tem acesso, aquilo que está pendente para ele aprovar, aqui, as informações que ele tem acesso no módulo, tá? Em linha geral é isso, mas você pode configurar isso de outra maneira, com um perfil, com uma role mais específica, porque você consegue configurar a role no agente também, e não somente ficar replicando a role que o usuário tem acesso, tá bom? Letícia, caso sejam habilitados recursos de IA Oracle Core, elas fazem parte da licença padrão do produto ou existe cobrança adicional baseada em consumo? Kátia, quer responder essa? O Eduardo, só me repete para eu tentar entender um pouquinho o que a Letícia perguntou. Tá. A utilização das IAs Core que vem ali no Agent Studio, elas fazem parte da licença padrão ou existe cobrança adicional baseada em consumo? Perfeito. As core, elas fazem parte já das licenças padrão. Então, todas as core, elas já são disponibilizadas sem custo algum, inclusive, pode consumir à vontade, tá? As personalizações ou customizações de as cores que são feitas no AI Agent Studio, aí é necessário uma licença do AI Agent Studio, ok? Mas isso é só para quando você precisar customizar um agente. Todas as cores estão inclusas. Perfeito. E complementando um pouquinho, tem ali também uma questão de tokenização. Aí, Letícia, depois, se você quiser entender um pouquinho mais, só entrar em contato com a gente marca uma reunião para explicar como que a gente faz esse controle de tokenização, tá bom? Daniela, os contratos, acho que esse é para você, Murilo. Os contratos no Fusion são vinculados automaticamente ao módulo de compras? Ó,
Através de um contrato gerado no módulo de contracts, você pode fazer medições gerando pedido de compra que integra automaticamente ao módulo de PO, né? Aí seus pedidos, né, são gerados ali automaticamente. Ou, se você preferir, você pode utilizar o módulo de contracts como repositório das minutas, né? E você vincular ali o seu termo padrão na geração de um pedido de compra, tá? São essas duas funcionalidades que você pode estar utilizando ali entre o módulo de compras e contratos, tá? Valeu, Murilo. Mais uma aqui, acho que é a última. Rodrigo, foi mencionado a apuração dos prompts aos agentes para que o refinamento seja mais preciso. Existe alguma possibilidade de um repositório de prompts template ou isso seria algo caso a caso? Rodrigo, eu vou estudar um pouquinho isso. Eu acredito que exista, porque assim, ó, o que é importante com essa questão do prompt, tá? Principalmente com relação a consumo de token. Um prompt, entre aspas, mal escrito, ele vai retornar uma resposta mal feita também. E isso pode gerar um consumo de token estranho, ele pode gerar um consumo de token mais elevado, porque você tem ali um jeito ótimo de como que você faz esse prompt. Então, assim, é interessante a história do template, mas é uma avaliação que a gente faz caso a caso hoje, porque isso vai muito do caso de uso que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente tenta limitar ao máximo ali no prompt o que ele chama de input e output, né? Então, o quanto de token, o quanto de esforço o LLM vai fazer para trazer aquela resposta. Então, esse prompt que está por trás ali no agente, ele precisa ser otimizado para a gente colocar isso em produção. É um processo lento, demorado? Não, não é, mas ele é necessário, porque isso vai impactar basicamente em três coisas. Primeiro, na qualidade da resposta que o agente vai executar ou retornar. Ele vai impactar no consumo de token, que eu já falei, e o terceiro, ele vai impactar na performance desse agente. Então, se você também escreve um prompt muito mal escrito, ele vai demorar para retornar essa resposta, e aí a experiência do usuário ela não vai ser tão boa, tá? Chegou a última aqui, hein? Essa olha só, sou fã da Elsa. Manda um abraço grande para ela aí, Elsa. Juliano mandou esse recado. Eu queria agradecer a Elsa, o Murilo, principalmente eles que trouxeram a iniciativa aqui da gente fazer esse webinar, junto com a Kátia também, da Oracle. Muito obrigado, Kátia, Oracle, Elsa, Murilo, todo o time de RP aqui da Oracle, todo o time de IA aqui da EBSETI, todo o time de IA aqui também da EBSETI, o pessoal que está suportando esse webinar, Vanessa, Ana, muito obrigado aí pelo apoio, Alexandra, muito legal. E tudo isso aqui aconteceu por causa de vocês. A gente já viu aqui que a audiência foi muito legal, que a gente conseguiu segurar aqui o pessoal. Já estamos chegando agora em 1 hora de webinar. Reforçando, esse webinar vai estar ali no nosso canal do YouTube para quem quiser. Espalhem isso, se vocês conhecem gente que não teve oportunidade de estar aqui com a gente hoje, por favor, distribuam, colegas, amigos, se vocês acharem importante. Também deixando aqui todo mundo à disposição, eu, meu time, a Elza com certeza, vai deixar o time dela à disposição, Murilo, pessoal do comercial aqui, Alexandra, todo o time comercial, todo o time de marketing, nossa diretoria, também todo mundo à disposição para ajudá-los nessa jornada, porque é algo muito novo, é algo que mexe com cultura, é algo que mexe com tecnologia, que muda o jeito que a gente vê o avanço da tecnologia, isso nos serviços de back-office, né, nos sistemas ali que estão sustentando as empresas, né? Queria agradecer. Kátia, se quiser fazer uma palavra final, Murilo, fique à vontade. Olha, pessoal, eu tenho a agradecer a vocês esse dia de hoje com a apresentação de IA. Precisando aí, estamos no LinkedIn, né, nos nossos canais de
de atendimento da EBS IT. Qualquer dúvida, pode nos contatar, tá? Eu agradeço pela dedicação do tempo de todos, tá? Obrigada, Maricato, pela oportunidade da Oracle estar aqui junto com vocês e a todos que puderam aí acompanhar conosco aí essa evolução que a solução está trazendo. Aí, dia a dia, cada dia, a gente tem uma nova evolução, como o Maricato mesmo falou. Então, eu agradeço a participação de vocês e a oportunidade da Oracle estar aqui com a EBS IT. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado a todos. Desejo um excelente dia para vocês, um excelente resto de semana e estamos sempre à disposição, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.